A história do carvão grafite com a humanidade é bem mais antiga do que imaginamos. Desde o tempo das cavernas, em que os neandertais pintavam com carvão em pó e sangue de animais, do período medieval, em que os poucos capazes de ler e escrever se isolavam das batalhas em suas torres e passavam seu tempo com papel e pena, até os dias atuais, em que quase todas as pessoas nesse mundo já seguraram um lápis com suas mãos. Agora, vamos entender um pouco mais do grafite como estrutura cristalina. Fiquem ligados com a explicação do meu amigo Júlio. Oi, gente. Após essa incrível introdução de meu amigo Pedro, vamos falar um pouco mais agora a fundo sobre como funciona o grafite do lápis e o grafite normal também, né? Mas primeiro, precisamos saber um pouco sobre cristais, o que são cristais e o que são as estruturas cristalinas. Cristal é todo sólido que possui uma grande cadeia repetitiva e organizada. Os átomos eles estão sendo repetidos e eles estão organizados. E esses cristais, né, possuem estruturas cristalinas, o que confere a eles propriedades para os materiais. Algumas fotos de cristais, todos esses têm esse fator de ter uma longa cadeia, de serem repetitiva e de serem organizada. Agora vamos para o próximo slide. Agora vamos falar um pouco mais sobre as estruturas cristalinas. Como eu tinha falado antes, as estruturas cristalinas são o modo em que os átomos ou as moléculas, né, estão organizadas ao longo dessa cadeia repetitiva. E existem vários tipos de estrutura, né? Existe a cúbica, tetagonal, ortorrômbica, romboédrica, monoclínica, triclínica e hexagonal. Cada uma com uma característica distinta de arranjo atômico, né? Essas estruturas são fundamentais para entender as propriedades físicas e químicas dos materiais, e é por isso, por causa dessas estruturas, do porquê do grafite se desperdiçar tão rápido. Mas vamos chegar lá. E cada estrutura tem uma variação também, né, dela, como a cúbica tendo a CFC, a cúbica de face centrada, e a CCC, a cúbica de corpo centrado. Essas diferentes estruturas da mesma principal, é chamado de sistema cristalino. Existem 7 sistemas cristalinos total e se contar com as variações, ficam 14. Mas aí existem muitas maneiras que podem ser diferentes. Aqui uma foto, né, uma imagem da cúbica, aí uma tem lado todos iguais, ângulos todos iguais, uma tem lado diferente, ângulos todos iguais, é sempre essa mudança. Vamos falar agora sobre a estrutura hexagonal simples. Aí você me pergunta por que estamos falando sobre essa principal estrutura, sobre essa específica estrutura. É porque é a do grafite. Na estrutura cristalina hexagonal, cada átomo está ligado a 3 outros átomos em ligação covalente, formando um padrão hexagonal plano. As folhas do átomo estão em forma de hexágono, por isso que ela se chama hexagonal. Mas as camadas adjacentes não estão diretamente sobrepostas. Então, uma folha de átomos pode estar não exatamente em cima da outra folha de átomos, né, na hexagonal, o que é uma característica da estrutura hexagonal simples, o que vai ser muito importante para explicar do porquê o grafite tem aquelas propriedades. Aqui uma foto dela, ó, da hexagonal. O grafite é hexagonal simples. Tem a hexagonal compacta, mas essa aí é outra variação, não é a do grafite. A do grafite é essa aí que você pode ver na foto, que é a do hexagonal simples. Como vocês podem olhar, tipo, pode ficar uma folha exatamente em cima da outra, mas também pode ser meio diferente. Finalmente, vamos falar sobre a estrutura cristalina do grafite. Agora que já sabemos, já temos esse contexto sobre cristais e estruturas cristalinas, podemos falar um pouco mais em si sobre o grafite. O grafite é uma forma alotrópica do carbono, é assim como o diamante e os fullerenos, né? O carbono pode ser tanto grafite, ou diamante, ou fullereno, ou grafeno, pode ser todos esses materiais. Sua estrutura cristalina é composta por átomos de carbono oxigenados em camadas planas hexagonais, né, que foi o que eu falei no slide anterior. Cada átomo de carbono dentro de uma folha de grafeno está ligado a 3 outros átomos em uma ligação covalente, formando um arranjo hexagonal.
Que é essa aqui, ó. Essa aqui é a estrutura do grafite. Como eu falei anterior, né? As camadas não estão exatamente sobrepostas uma na outra, né? Elas ficam meio tortas. E é por isso, vai ser por isso, o grafite vai ter essa propriedade no lápis. Mas agora, não será eu que falará isso para vocês, e sim meu amigo Pedro. Então fiquem com ele aí. Olá a todos, sou o Pedro e agora vou explicar um pouco sobre as propriedades do carbono grafite. Na estrutura do grafite, o carbono partilha 3 de seus elétrons, dando a ele uma característica condutora de corrente elétrica. A estrutura também dá ao grafite a característica de condutor de calor. O grafite também é resistente à oxidação, característica da estrutura hexagonal que ele forma, e resistente a altas temperaturas. Por conta disso, esse material é utilizado como material refratário. Agora que temos um entendimento melhor do grafite como material, vamos entender como este funciona no lápis. O grafite, enquanto resistente a vários fenômenos como oxidação e aumento de temperatura, tem suas camadas hexagonais ligadas fracamente pela força de Van der Waals, fazendo com que essas deslizem umas sobre as outras facilmente. Exercendo uma força no papel que supera a das ligações de Van der Waals, faz com que o grafite se solte e fique no papel. É assim que a escrita com lápis funciona. Com isso, conseguimos entender um pouco mais sobre o grafite, suas características como estrutura cristalina, as propriedades desse material e como este funciona para a escrita com lápis. As estruturas do carbono são uma das mais interessantes que temos a estudar, do frágil grafite até o duro diamante. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Estamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado e fiquem bem. Adeus.